Olá, meu nome é Juliana, eu faço parte da equipe pedagógica do CEAR e estou aqui hoje para falar para vocês sobre o que o Moodle oferece como opção para vocês desenvolverem as atividades no modo online. Vamos falar de um tipo de atividade muito comum, que é o desenvolvimento de questionários. No Moodle, nós temos algumas opções para desenvolver um questionário. A primeira opção seria o questionário online. A segunda, o envio de tarefa. A terceira, o glossário. E a quarta seria jogos. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, a começar pelo questionário online. O questionário online, ele é próprio para aqueles conteúdos que possibilita questões de múltipla escolha, de associação, subjetivas. Uma das vantagens dele é que se vocês escolherem as questões objetivas, o próprio Moodle já faz a correção. E isso minimiza o trabalho de vocês. Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como é um questionário online no ambiente. Esta é a primeira tela de contato dos alunos com o questionário que vocês vão propor. Eles podem clicar nesse botão onde eles terão acesso às questões. Aqui nós estamos visualizando um conjunto de questões subjetivas. As questões subjetivas, ao contrário das objetivas, vão exigir que vocês próprios façam a correção. Eu vou mostrar para vocês agora como seria um questionário no modo envio de tarefa. Esta seria a tela onde os alunos acessariam para poder enviar os seus arquivos. Aqui eles vão encontrar o tipo de atividade, o período, a pontuação e o botão onde eles enviariam os seus formulários preenchidos com as questões e as respostas. Um outro modo de trabalhar questionário seria via glossário. Ele é próprio para aqueles conteúdos que são carregados de termos técnicos que exigem que os alunos tenham compreensão de diversas definições. Ele é muito usado nos cursos de biologia, nas disciplinas de fisiologia vegetal, de fisiologia animal. O glossário, ela é uma ferramenta que permite que os alunos criem e mantenham listas de termos. Uma coisa interessante para vocês utilizarem ele é que vocês podem proibir que os alunos repitam itens. Para a criação de um glossário, vocês precisam de um tópico. Aqui nós temos um exemplo da disciplina História Geral da África, onde a professora criou o seguinte tópico: estudamos conteúdos importantes que contribuíram para a ampliação do nosso conhecimento acadêmico acerca dos impérios africanos e das sociedades tradicionais. Leia os artigos Antigos Impérios Africanos e a Tradição Oral na África, disponíveis na Biblioteca Digital, que abordam sobre as sociedades tradicionais, e construa um glossário referente ao contexto histórico, de forma que o resultado possa contribuir para o nosso conhecimento acadêmico. Não se esqueçam de citar a fonte. Os alunos tinham que, dentro deste conteúdo, realizar 3 postagens. Um aspecto interessante do glossário é que vocês podem proibir itens repetidos. Isso exige que antes que o aluno crie o seu termo, ele tenha que ler tudo que já foi escrito pelos outros colegas para que ele não repita o item. Isso vai fazer com que ele apreenda mais o conteúdo. Para finalizar as opções de questionário, vamos falar um pouquinho de jogos. Hoje, nós trabalhamos muito com cruzadinhas. Cruzadinha é uma ferramenta muito interessante para trabalhar questionários com conteúdos introdutórios, tipo, vamos revisar o que estudamos na História da África 1 para podermos iniciar os estudos da África 2. Ou também para revisão final, antes da prova. Então, nessas duas situações é muito interessante usar a cruzadinha, porque é um jeito mais
criativo, um jeito mais descontraído dos alunos revisarem os conteúdos. Aqui nesta tela, nós podemos ver o exemplo de uma palavra cruzada. Para criar a palavra cruzada, vocês precisarão desenvolver uma lista de termos com seus respectivos conceitos. E aí, após a finalização, os alunos poderão acessar e responder. Neste caso aqui, a palavra que os alunos deveriam inserir neste campo seria missionários. Nesse caso aqui, a gente percebe que no modo online não é muito diferente do que a gente faz no papel, mas é uma maneira muito interessante para os alunos desenvolverem, relembrarem alguns conteúdos. É importante também ter em mente que nunca fica legal uma disciplina carregada de cruzadinha, né? Não é legal que vocês utilizem sempre o mesmo modo ou a mesma ferramenta. É interessante a diversidade de acordo com aquele conteúdo que vocês precisam expor. Vamos falar agora sobre aquelas propostas de atividade que ficariam interessantes como produção de texto, sejam elas dissertação, resenha, resumo, ou paper ou qualquer outra atividade relacionada. No Moodle, nós temos a opção do laboratório de avaliação e do envio de tarefa. O laboratório de avaliação ele é uma ferramenta interessante quando a produção de texto exige interatividade entre os alunos, pois ele coleta o texto de cada aluno e permite que os alunos avaliem um ao outro e que o professor possa avaliar esses alunos. Um outro aspecto interessante do laboratório de avaliação é que a nota pode ser dividida entre etapas. Na primeira etapa, um aluno avalia o outro colega. Na segunda etapa, o professor avalia os seus alunos. Quando os alunos acessarem o ambiente online, esse será o layout da tela que eles vão encontrar. Aqui terá a descrição das etapas que você planejou para a atividade e aqui terão cada fase planejada por você. E você precisará liberar cada uma dessas fases. Um exemplo, na primeira fase, os alunos postam seus textos. Na segunda fase, o aluno corrige o texto de um colega. Na terceira fase, você corrige, você avalia tanto a correção dos alunos quanto o primeiro texto. Essas fases é você que estipula e você vai liberando elas à medida que você planejou. Esse é o laboratório de avaliação, ele permite uma boa interação entre os alunos a partir da construção de um texto. Na produção de textos, o envio de tarefa, ele não é diferente do envio de tarefa no questionário. O que vai modificar é o conteúdo do formulário que o aluno vai baixar na sua casa para realizar a atividade, que no caso da produção de texto, vai ter o enunciado sobre o assunto que deve conter no desenvolvimento desse texto e em seguida o aluno vai entrar no ED1 envio de tarefa ou qualquer outra nomenclatura que dizer respeito à sua atividade. No formulário de vocês será AO, AO1 ou AO2 envio de tarefa e aí ele vai ter essas informações aqui que são tradicionais, que fazem parte sempre do planejamento da disciplina, tipo de atividade, período, pontuação e o local onde ele vai inserir e enviar para o ambiente online o seu texto. Só ressaltando que a principal diferença do envio de tarefa para o laboratório de avaliação é que o envio de tarefa não permite interação da produção textual dos alunos e o laboratório de avaliação é um envio de texto que permite que os alunos interajam os conhecimentos, ok? Vamos falar agora, professor, daquelas propostas de atividade que exigem que os alunos debatam e discutam algum conteúdo ou algum tópico.
Para esse tipo de atividade, o Moodle disponibiliza o chat e o fórum. O chat, ele é recomendado para aquelas discussões que você quer que sejam realizadas em tempo real. Você marca um dia e um horário e o aluno só consegue participar desse debate e dessa discussão se ele estiver online naquele momento. Então as discussões são simultâneas, tudo acontece em tempo real, porém o aluno está na sua casa. Esse seria o layout que o aluno encontraria do chat. Aqui estaria o horário, né? O dia e o horário, mas ele só conseguiria acessar, clique aqui para entrar no chat agora. Ele só poderia acessar no dia e hora marcado, porque fora do dia e do horário marcado, não há nem como ele entrar, porque ele é programado para abrir somente naquele dia e somente naquele horário. O chat é uma ferramenta muito interessante para alguns temas, para algumas discussões. Vamos falar agora de fórum. Fórum, diferentemente do chat, fica aberto uma semana, 10 dias, o tempo necessário ou o tempo programado por você. Durante esse tempo, o aluno tem a liberdade de comentar e você, professor, pode restringir. Tem muitos professores que pedem que os alunos realizem 3 comentários num fórum, mas que esses comentários não sejam realizados no mesmo dia. Que seja 2 comentários em dias alternados. Você pode pedir para que os alunos façam um resumo do resultado desse fórum. É uma interessante ferramenta para debates e discussões. Professores, vamos falar agora daqueles conteúdos que requerem que os alunos realizem pesquisas. O Moodle disponibiliza 2 ferramentas para receber as pesquisas dos alunos, que seria a base de dados e o envio de tarefa. Eu sei que vocês já estão ficando expert em envio de tarefa, mas ela é uma ferramenta muito útil, pois qualquer atividade que requeira o aluno enviar um arquivo, enviar um formulário com algum conteúdo dentro, é apropriado o uso do envio de tarefa. No caso da pesquisa, ela não é diferente do questionário e da produção de texto que nós já falamos, porque o aluno vai receber um formulário, vai baixar um formulário em sua casa, vai realizar a pesquisa e então vai acessar o ambiente e enviar o seu arquivo por meio da tela, né, do AO envio de tarefa, seja qual for a atividade online que você estiver propondo. A base de dados, ela é uma ferramenta interessante para criar e manter um banco de arquivo. Uma coisa interessante da base de dados é que ela permite diferentes formatos de arquivos, sejam esses imagens, áudios, vídeos ou mesmo PDFs. Você pode criar uma base de dados para a turma de determinado conteúdo, onde todos podem acessar esse acúmulo de conhecimento e de arquivos de determinado tema. Aqui nós temos o exemplo de uma base de dados. Como sempre, existe aquelas informações básicas, tipo de atividade, período, pontuação e o tópico para a base de dados. Nesse exemplo aqui, o aluno tinha que criar 3 entradas com link para vídeos relacionados a cada assunto. E cada uma dessas informações deveriam conter o tema, o link para o vídeo e o resumo, que o aluno teria que fazer, né, a partir da visualização do vídeo por ele. Cada aluno enviaria 3 entradas e todos os alunos teriam acesso a todas essas entradas. Então, é uma ferramenta muito interessante para realizar pesquisas de modo interativo. O aluno realiza uma pesquisa e divide esse conhecimento com todos os outros alunos. E a partir daqui você pode exigir outras atividades do aluno. A gente fala muito de atividades concatenadas, onde para você ir para a próxima, você precisa realizar uma anterior. Por exemplo, você pode exigir que na unidade 1 os alunos criem uma base de dados para que na unidade 2 eles
produzam algum texto relacionado ao tema pedido aqui na base de dados. Então é uma interessante ferramenta para se trabalhar alguns conteúdos. Professores, é isso. Nossa ideia foi que vocês tivessem um conhecimento de quais ferramentas o Moodle disponibiliza para desenvolvimento das atividades básicas de vocês. Espero que tenhamos contribuído para o desenvolvimento da disciplina de vocês. Estamos à disposição para qualquer possível dúvida. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!